Assista agora a mais uma atração da TV Online. Direto ao ponto. Oferecimento: Lacma Dermocosméticos e Tatiane Góes Estética. Chácara Bela Vista. E Gonçalves Engenharia e Projetos Ambientais. Olá, amigos da TV Online, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto e hoje nada mais, nada menos que nosso amigo Valcir Machado, que é o fundador do portal NP Diário, que está entre os top 5 do Paraná de notícias, é um portal super moderno e ele está aqui hoje para falar para a gente alguns detalhes, como é que é a história e algumas coisas importantes para você que pensa ou se interessa pelo jornalismo. Boa tarde, Valcir, tudo bem? Boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos. Para nós é uma honra, um prazer, sobretudo um privilégio estar aqui. Esse programa que é referência de jornalismo ético e produtivo. Vocês têm uma atividade, eu já conheci o Camilo e a Renata e conheço a sua fama também, o seu profissionalismo e o comprometimento desse programa orgulha a todos nós, não só do Paraná, mas não só do Norte Pioneiro, como da todo o Paraná. Estamos à disposição. Obrigado pelo elogio, eu fico muito feliz com a sua presença aqui, ainda mais que de verdade também. Eu admiro o seu portal pela seriedade e comprometimento com essa missão da verdade, da seriedade e da ética na notícia. Obrigado e vamos começar com perguntas direto ao ponto? Estamos aqui à disposição. Ô Valcir, jornalismo, onde atua e o que você acha que é o futuro do jornalismo? E quanto tempo você está no jornalismo? Conta um pouquinho para nós. É melhor falar em décadas, né? Para quem tem menos de 15 anos, vocês sabem que a internet revolucionou o ser humano de maneira comportamental, de maneira saúde, né, e profissionalmente também, né? Hoje profissões como ascensorista já está em extinção, bilheteiro de ônibus está em extinção e várias outras. E o jornalismo, pelo contrário, hoje muita gente já tem o seu próprio jornal na rede social e tudo mais, mas exige técnica, exige sobretudo responsabilidade social. Você percebe hoje que às vezes eu já respondo a sua questão. Você percebe hoje que às vezes vou dar como exemplo, uma pedagoga, ela se sente ela se sente confortável e diz para um jornalista o que ele deve fazer. Ela pode dizer assim, olha que feio isso, tal. Mas você jamais vai pegar uma pedagoga, um empresário, um dentista e criticar a atividade dele. Olha, você deveria estar usando máscara, você não está usando, e falar para o empresário, você deve agir dessa maneira, você deve investir e tal. Mas as pessoas, todas as profissões, elas se consideram-se no direito de dar orientação e de dar conselhos para o jornalista. Mas isso é da natureza humana e é bom que se faça isso. Isso permite que nós possamos fazer um trabalho melhor. Respondendo a sua pergunta, existia lá atrás uma máquina chamada máquina de escrever. Alguns de vocês ainda a conhecem. Existia algo chamado Telex. O que era o Telex? O Telex você tinha que redigir. Eu trabalhei na Folha de Londrina, no estado do Paraná, e na Gazeta do Povo, que no caso do estado do Paraná na Folha de Londrina ainda é um pouco, e a Gazeta do Povo já não é mais. A Gazeta do Povo esses dois jornais, a Folha de Londrina e a Gazeta do Povo, estavam entre os 20 maiores do Paraná. E eu tive a honra de trabalhar nesses dois e também no terceiro estado do Paraná, chamado O Estado do Paraná, que não existe mais. Eu trabalhei na Rede Globo em Maringá, trabalhei no SBT em Apucarana e em Londrina, e trabalhei nesses três jornais. E também comecei a trabalhar em Marília, ainda estudante. Foi a primeira vez que eu ganhei algum dinheiro com jornalismo. Era um jornal chamado Jornal do Comércio. E depois mudei para Curitiba, fazendo faculdade, estudando, fui assessor de marketing e imprensa de deputados federais, morei em Brasília,
morei no Rio e morei basicamente mais mesmo em Curitiba e Apucarana, mais em Curitiba e aqui. E o NP Diário surgiu exatamente da falta que tinha, do vácuo que existia na nossa região de um jornal diário. Existia, como existe ainda hoje, alguns periódicos que dizem que são colegas nossos, que dizem que são diários, mas não são, né? Então o NP surgiu para trazer notícias em tempo real do Norte Pioneiro, NP, né? Do Norte Pioneiro. Sim. Então nós somos sim relevantes em todo o Paraná, graças não a mim, mas a uma equipe muito produtiva. Hoje, com todo respeito aos demais, o NP tem alguns dos principais profissionais do Paraná. E nós temos parcerias, como a gente tem com a TV Online. Exatamente, com a TV Online. Para nós é um orgulho. A TV Online, gente, ela faz a parte televisiva aqui para a região de Baiti e Norte Pioneiro também, exatamente, do NP Diário, segunda a sexta-feira. E só para concluindo, existia um aparelho chamado Telex. Telex era uma fita amarela, você tinha que bater nessa a gente falava datilografia, você tinha que datilografar a matéria, aí você pegava a matéria, passava numa fita amarela. Quem tem mais de 30 anos já sabe, já conheceu essa 30 e poucos anos o Telex. Você pegava o Telex, você colocava dentro vamos dizer, um buraquinho assim, e aquilo ia fazer um barulho, tec, e passava, como se fosse o logaritmo hoje, né? Passava o texto. E as fotos, tinha a máquina fotográfica que vocês ainda têm hoje, mas são raros, que porque a gente que nasceu, nós nascemos analógico, depois nos transformamos em digitais. Mas hoje, quem tem menos de 15 anos, menos de 18 anos, já nasceu, eu tenho um filho de 18 anos, já nasceu no digital. Eu não lembro que a máquina, não conheceu. E a máquina fotográfica você tinha que tirar, tinha um negócio chamado filme, que você tinha que revelar o filme, ampliar, para depois ele ser colocado chamado linotipo, era uma placa que era colocado numa gráfica e chamava rodar, né? Rodar o jornal, que era de fato rodar. E saía o jornal. Então, quando as pessoas falam extra, isso é uma coisa muito antiga. O que era extra? Extra é um jornal que deu uma notícia e surgiu uma outra relevante, então tinha uma edição extra. Hoje não, hoje você tem a notícia, aconteceu um acidente em Baiti, uma declaração do prefeito Dr. Antonelli, por exemplo, uma declaração, uma notícia forte, dali a pouco tempo já está no TV Online, já está no NP Diário e já está nas emissoras de rádio. Isso é fantástico. Eu acho o jornalismo... A interatividade entre os meios de comunicação. Né? Eu acho fascinante isso. O que é temerário, como eu comecei a exemplificar agora há pouco, é que às vezes as pessoas, principalmente em rede social, elas criam um jornal e começam a opinar de tudo. Por exemplo, eu não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre a seleção brasileira. Eu não sou a pessoa mais indicada para comentar sobre o Bolsonaro e o Haddad. Quando eu digo nós, né? E tem pessoas que começam a xingar todo mundo. Tem chamada os raters, né? Raters é uma Ater escreve, sim, são chamados odiadores. Não tem uma tradução literal. Esses raters, tudo tá ruim. Tudo que eles vêem na internet, na vida, tá ruim. São robôs, vocês? Não, são pessoas humanas. São pessoas humanas que vêm, que acham a sua camisa bonita, eles invejam e começam a odiar você. Tudo que você faz... Isso é um sentimento, é uma sensação ou são comportamentos? Comportamentos. São reações comportamentais, mas que são da natureza humana. Como assim sofrer? O ser humano tem ser humano que gosta de sofrer. Tem ser humano que gosta de contrariar, de odiar, de ser opositor. E no interior, a gente que já trabalhou em cidades grandes, capitais, tudo, a dificuldade do interior, mas que a gente assimila também, é que as pessoas falam assim, e se fosse um filho seu? E se fosse Poxa, a pessoa morreu. Então, você vai noticiar, o fulano morreu, mas se fosse o filho seu... Poxa, é uma coisa assim bem... Sempre existe crítica, né? Sempre, mas a gente está acostumado. Tá acostumado. E voltando, e aí depois, com o advento da internet, que nós surgimos, a internet você exigia-se que tivesse uma linha telefônica fixa. Era caro na época. Então, nós surgimos no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Você tinha que as pessoas viam a internet mais à noite,
e isso fazia um barulho, né? Era por minuto que você pagava? Exatamente. Era uma coisa, não digo que fosse uma coisa de rico, mas era uma coisa que não eram poucos, né? E muitas pessoas diziam, poxa vida, você está investindo, muitos colegas, sabe, muitas familiares. Isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo e tal. E demorou para dar certo, sabe? A gente está, mas nós estamos engatinhando ainda, sabe? Mas só para falar dos raters, são esses odiadores. O que começou a surgir? Os tal do fake news, né? Sim. Que é fake, é falso, news é notícias, né? Essa eleição no Brasil, na eleição dos Estados Unidos, foi por isso que as redes sociais hoje diminuíram um pouco. O maior patrimônio do seu programa, da sua profissão, da sua atividade é a credibilidade. Eu costumo dizer que a credibilidade é o maior patrimônio de um ser humano e de uma profissão, ou de uma atividade comercial ou não. Então, a partir disso, eu costumo dizer que rede social não é jornal. Então, a imprensa, o jornalismo, o radialismo... É uma profissão. É uma profissão que tem que ter uma credibilidade a mais. Porque se sai numa emissora de rádio aqui de Baiti uma notícia e ela não foi real, ela vai ser responsabilizada. Nós temos 3 advogados. Você sabe, nós temos contador. Nós temos, então você não pode simplesmente dar uma notícia falsa e ficar por isso mesmo. Né? Valcir, assim, só pra gente ter uma expectativa do teu ponto de vista, de 100% dos posts onde, por exemplo, o cidadão comum comenta alguma coisa que pode ser usada a favor ou contra alguma ideologia. Desses 100%, quantos por cento você acha que pode ser sem fundamentalismo? Eu acho difícil mensurar, mas provavelmente no mínimo 1/3. Eu acho que até você mais da metade. Uns 30% mais ou menos não são questões fundamentadas em uma questão realidade. Na realidade, porque as pessoas veem algo e falam, o que está sendo muito comum e também é da natureza humana, assim, houve um acidente de carro, a pessoa tirou uma foto, houve um acidente de carro, é um Palio e uma moto, pronto. Ou então, foi assassinado, tal, morreu, mas não dão notícias, eles não contextualizam e tudo mais. Não verificaram os fatos. E não são responsabilizados por isso. Outra coisa que eu gostaria de você, se vocês permitirem, por exemplo, para você estar aqui agora, nós temos uma produção do lado, nós estamos vendo aqui o Camilo, que vocês não estão vendo, mas tem toda uma produção, nós estamos no estúdio, então você, Sérgio, é um profissional gabaritado, você tem expertise do ramo, então para mim, como eu disse, é uma honra estar aqui perto do seu lado, mas de verdade. Eu que digo, de verdade, e muita gente faz uma coisa amadorística e fica, e acaba maculando imagens, sabe? Há pessoas que ficam xingando as outras por exemplo, o WhatsApp. O que quer dizer o WhatsApp? O WhatsApp quer dizer o que em inglês? E app é aplicativo. Esse WhatsApp, que é um aplicativo muito importante, que revolucionou o mundo também, a telefonia, por exemplo. Sim. Né? E ele se transformou numa plataforma. E essa eleição presidencial, principalmente, foi um absurdo que aconteceu, né? O que tem acontecido. Então, mas serve como um aviso. Serve como assim, uma ação didática para que deveria ter como ser filtrado, né, a veridicidade dos fatos, né? De repente o aplicativo assim, eu verifiquei que essa fonte está certa, aprovo o post. Uma coisa meio automática. Assim. Eu acho que agora, por exemplo, daqui 2 anos nós temos eleições municipais, nós vamos eleger os futuros prefeitos e os novos vereadores. Então aí eu acho que já vai haver mais cuidado, né? Mais cuidado. Mas eu vejo, eu sou fascinado, eu vivo o jornalismo 24 horas por dia, o NP Diário funciona 24 horas por dia. Mas uma das coisas é a ingratidão. A ingratidão, assim, de você, muita gente faz, isso até é um desabafo aqui, a gente faz um trabalho gratuito, né? De informativo, e ainda tem gente que, às vezes a pessoa quer que publique alguma coisa, mas quer que você se responsabilize por aquilo. E não é bem assim, né? Você avisinho, um recadinho que você está dando, porque realmente, às vezes a pessoa fala isso, porque isso aconteceu. E às vezes não é bem assim. Não tem como provar isso aqui ainda para informar. Exatamente. A coisa é você, o Valcir, por exemplo, pessoa física, o cidadão Valcir comentar alguma coisa. É uma responsabilidade do Valcir. Agora, dentro de um canal, de um portal sério, você tem que manter a integridade e saber o que você está falando, porque você vai ter que pagar por aquilo ali. Se você fala alguma coisa não tem coerência, você pode ser processado. Exatamente. Você tem razão. Valcir, qual a sua visão do jornalismo para o futuro?
rapidamente, assim, no teu ponto de vista? Eu acho que é aperfeiçar o que nós já temos hoje, né? Eu acho que a gente... As plataformas onde o público vai ver é digital. Hoje vamos dizer, eu gosto sempre de contextualizar. Então, hoje, se você vai em Ribeirão do Pinhal, tem lá, pelo menos tinha até recentemente, o blog da cidade, 2 blogs. Você vai em Abatiá na web, em Ribeirão do Pinhal, Então, cada cidade, cada município, isso no mundo todo. Eu cheguei, durante algum tempo da minha vida, eu ia de muito tempo a Curitiba a editar jornais de bairros. Vários bairros de Curitiba têm seu jornal. Ainda tem o jornal de papel, né, mídia impressa. Hoje isso não tem. Antigamente a gente tinha aquele roteiro, que era um fininho, assim. Que vai... Roteiro semanal, roteiro mensal, tinha pegadinha, palavra cruzada, piada. Então hoje tudo isso está na crônica. Então a imprensa escrita, a mídia impressa, ela ainda vai sobreviver como revista, ou seja, com reportagem especial, prestação de serviço e entrevista exclusiva. Mas o futuro já é digital, né? Hoje nós temos a internet de todas as coisas, onde você não precisa mais anotar o que você vai comprar. A própria geladeira, ela já tem um cérebro, né? Tem os robôs, ela vai saber o que está faltando na sua geladeira, ela compra o que falta, debita no cartão de crédito ou de débito e assim por diante. Que coisa boa. Respondendo, só que você tem que pagar depois. Respondendo a sua pergunta, o jornalismo futuro já começou. Então, hoje nós já temos smartphones dobráveis, né? Hoje nós já temos impressoras que imprimem borracha, imprime tênis, imprime qualquer coisa. Quer dizer, então o futuro já chegou. Então o que vai faltar é o que está faltando hoje, profissionalismo. Então em todas as profissões, como eu comecei lá, então o agrônomo ele cobra para fazer seu trabalho, o médico cobra, mas o jornalista ou o radialista faz o trabalho, a pessoa fala, eu vou te dar uma ajuda. O radialista, o jornalista não precisa de ajuda, ele precisa ser bem pago como todas as outras profissões. Isso mesmo. Isso acontece muito, principalmente no interior. Às vezes tem um prefeito, eu vou te dar uma ajuda, eu digo, eu não preciso de ajuda. Exatamente. Né? Quem precisa de ajuda é quem está doente. Quem está doente, né? exatamente. Não tem... Nós temos uma informação importante. Exatamente. No meu caso aqui, eu estou entrevistando um profissional que está dando dicas do ramo. Você dá dicas de notícias de diversos ramos. Então, o contexto das suas notícias, o quão bem isso faz para o meio ambiente, de forma saudável, que é o importante, que é a missão que você faz. Exatamente, é uma missão. Eu até ia perguntar isso para você, rapidinho. Missão, amor ou dinheiro? Para você? Eu acho que paixão, né? Eu acho que por exemplo, eu torço para o Atlético Paranaense. É uma relação passional. Então, se você é casado, se você é solteiro, se você gosta do seu emprego, se você gosta da sua atividade, seja ela profissional, então faça com paixão. Né? Então, porque daí você gosta do que faz. Nós estamos gravando hoje aqui porque a gente gosta do que faz, né? Independente. Eu acho que o dinheiro é bom, é muito bom, mas o amor também, mas é a paixão. A paixão pelo que você faz é a paixão que faz com que todas as profissões, a paixão com que faz com um pedreiro, ele vai lá, ele coloca aquele tijolo de uma maneira carinhosa até, sabe? Todas as profissões são bonitas e todas elas devem ser respeitadas e principalmente devem ser incentivadas e feitas que seja uma atividade passional, com paixão. É muito melhor, né? Isso aí. Gente, eu vou dar um recadinho agora aqui no nosso programa e a gente volta já com o Valcir falando mais sobre jornalismo. Até já. NP Diário na TV, o telejornal diário do Norte Pioneiro. Fruto da parceria entre o NP Diário, referência em informação, e a TV Online. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, uma nova edição. Ou quando e onde quiser, aqui na TV Online. Olá, galera da TV Online, estamos voltando aqui com Valcir Machado, fundador do NP Diário, um portal jornalístico aqui do Norte Pioneiro, Top 5 no Paraná, e a gente está falando sobre a profissão e a seriedade do jornalismo feito de forma consciente e séria e ética, né? Dificuldades do trabalho de jornalismo, Valcir? Eu acho que você tem que estar o mais bem informado possível. Eu costumo dizer que quem lê sabe mais, né? É como um computador, o HD, quanto mais informações tem, quanto mais informações o computador, o seu cérebro, a sua vivência, não pode subestimar a vivência, né, das pessoas. Quanto mais informações
informações, mais você pode comparar e oferecer uma notícia com mais acuidade. Na intimidade, Valcir, tipo assim, o computador expõe as notícias, mas você tem que ter uma exclusividade, uma primeira mão. Essa primeira mão vem da fonte. Sim. Essa fonte não tem como contar. Não, eu nunca não me lembro de ter, porque é o seguinte, é bom que se frise isso. Quando a gente você busca essas notícias em primeira mão, em edital oficial, informativos, tudo. Em fontes. A gente queria destacar duas coisas. Primeiro que não sou eu, sabe? Você está destacando até... Digo assim, você é em nome do portal. Mas é muito grande. Nós temos profissionais, eu vou começar a citar aqui. Aí, no ramo do esporte, da moda, Então a gente tem pessoas que se dedicam e que ganham para isso, e pessoas que colaboram de maneira sem ganhar. Mas é bom que se diga o seguinte, a primazia da notícia, o fato de dar a notícia em primeira mão, nem sempre quer dizer alguma coisa. Que, como eu disse já no bloco passado, você precisa mais da veracidade. Informações, e você precisa contextualizar, você precisa explicar que aconteceu isso, a importância disso, explicar, você precisa pesquisar. Entendi. Você não está em busca, de repente, de uma velocidade, você prefere uma qualidade e uma seriedade de comprovação. Junto, porque as pessoas, quando entram no veículo de informação, a gente tem que ter humildade de dizer que é um veículo de informação. Elas querem que esteja ali a notícia correta. Né? A notícia... É diferente você ter uma pessoa que informa toda hora e que tem uma parte talvez de verdade, e é diferente um site que tem 100% de verdade. Porque o que quer que saia neste veículo, no caso da gente, no seu tal, ele pode ser questionado. E daí volta aquilo do bloco passado. Credibilidade. Então as pessoas entram no veículo para ter notícia real. E se ela percebe que aquilo não foi bem apurado, tal, ela vai passar para outro veículo. Né? Ela não vai ficar. Hoje, como eu disse, é muito rápido. Então a pessoa não tem tempo de, por exemplo, o NP Diário não tem notícias de Umuarama, não tem notícias de Ponta Grossa. Lá tem o veículo ideal. E assim é isso o futuro do jornalismo. Quantas cidades hoje está abrangendo o NP Diário? Não, cobertura jornalística. Não, a Munorp, que é a divisão geopolítica, é uma história comprida, que eram 28, hoje são 18 municípios. E a Mesorregião, que é a Munop, que é a Associação dos Municípios do Norte do Paraná. E a Munorp, que é a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, são 46 municípios. Mas acontece que nós temos, hoje a gente tem essa coisa de... Hoje não, já há algum tempo. Você pode ver que lá no Japão tem pessoas... E aqui de vocês também, todo lugar, lá nos Estados Unidos, no Canadá... Acabou a fronteira. Acabaram, as fronteiras se acabaram. Então, quem entra no NP Diário é quem tem relação, ou teve, ou já morou, ou tem relacionamento, tem alguma coisa, interesse profissional, econômico, alguma coisa relacionada à nossa região. Então, é isso que faz com que alguém... Por exemplo, por que você vai querer saber de alguma notícia de Veracruz do Oeste? Você vai procurar lá, e assim por diante. Então, essa que é a diferença, né? Então, o nosso foco é jornalismo. E quando eu digo jornalismo, não é só o jornalista, é o radialista também, é aquela pessoa que às vezes tem pouco estudo, mas se dedica. Quem lê sabe mais. Então, respondendo a sua pergunta, e já as duas, a maior dificuldade é de você ver, às vezes, blogs poluídos, propagandas muito baratas. Isso não é bom, sabe? Mas faz parte. Então, o que você faz? Se junte a um colega seu, não é o caso de vocês aqui, se junte em 2, 3, faça um trabalho mais bonito. Sabe, a gente tem que ter a humildade, é o último degrau da sabedoria, sabe? E uma coisa que a gente sempre diz, e que eu repito, que o deputado Romanelli sempre diz, é que a gratidão é a maior de todas as virtudes. A gratidão... Agradecer. A gratidão é a maior de todas as virtudes, a gratidão é a memória do coração. Então, ouça as pessoas que têm mais idade, ouça as pessoas que têm mais vivência, não subestime as vivências das outras pessoas e tudo mais. E, efetivamente, a maior dificuldade é ainda a velocidade. Então acontece uma coisa e já você outra. Então nessa... A pessoa está sabendo em tempo real, né? E por isso a importância da imprensa responsável dela às vezes, por isso que eu disse para você agora há pouco, às vezes não é a primazia de dar notícia, mas dar notícia ela já, repetindo, contextualizada, ela com assim, apurada, né? Essa é a diferença. Valcir,
coisas inusitadas que aconteceu, um fato marcante, assim, de uma coisa engraçada que a profissão do jornalismo te proporcionou? Eu já fui torturado, né? Quando eu trabalhei na Folha de Londrina. Torturado? Torturado, porque a notícia faz muito tempo já, agora é muito piá ainda. Tortura é uma palavra pesada, mas foi o que aconteceu. A Folha de Londrina era, como ainda é, um jornal importante, e ela estava fazendo uma campanha contra drogas e tal. A gente acha que é isso, mas nós ali, a sucursal, chamava-se sucursal, era como se fosse uma filial de uma empresa, era em Jacarezinho. E eu estava lá sozinho esperando, esqueci o nome, tinha um gerente, tinha a menina, eu não me lembro o nome. E aí a gente acha que foi alguma coisa relacionada a isso, mas nós não tínhamos feito. Isso aí entrou, eu acho até que era outra coisa, alguma coisa de criminal. E entrou 2 sujeitos, depois descobriu-se que seriam de Ribeirão Claro, e eles começaram a me queimar com cigarro e com revólver, tá? Foi muito triste. Uau! E aí depois, a hora que eles me queimaram tudo aqui, falando, cuidado com o que você escreve, eu não tinha escrito nada. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. Descobriu-se que eram 2 criminosos de Ribeirão Claro, mas nós não tínhamos feito nenhuma. História? Enfim, esse foi. E tem uma outra história que a hora que você falou, eu já me lembrei, que foi em Apucarana, que é engraçada, pelo menos no começo é engraçada. Tinha, na época do jornal diário de papel, você tinha que ter uma manchete, você tinha que ter uma... E você ficava... primeira mão, né? Não, assim, a manchete... A manchete diga assim, o tema da... E nós tínhamos 2 jornais principais lá em Apucarana, que era o JN, que era o Jornal do Norte, e o Tribuna da Cidade. E eu tive a oportunidade de ser repórter de um e de outro, depois fui secretário de redação da Tribuna Norte, depois fui chefe de redação do JN, e nessa época ainda havia uma disputa ver quem queria colocar uma manchete, porque as pessoas tinham o costume de ler o jornal de manhã, o jornal de papel na manhã, e aí faltava essa manchete. E a minha esperança, todas as editorias, que são os assuntos, né, de esporte, de política, todas não tinham nada assim relevante. Aí tinha o Luiz Montalvo, que era o repórter de polícia, e ele chegava sempre no final no começo da noite, 7h30, que ele era a minha única esperança de ter E ele chegou, eu falei, daí Montalvo, tem alguma coisa? Nós não temos uma manchete. Ele falou, não tem nada. Daí eu comecei, o que tem? Eu falei, teve um caso de uma moça aqui que ela caiu do prédio, mas não morreu. Eu falei, puxa, não morreu? Qual o andar? O 6º andar. Eu falei, opa, então cai do 6º andar e não morre. Quer dizer, essa foi a manchete. Eu achei engraçado porque, não sei se vocês acharam. Eu nunca imaginei a pessoa cair do 6º andar e não morreu. E não morreu. Realmente então chama atenção. A gente riu. Hoje mesmo, né? Seria uma manchete de internet, né? Essa que o pessoal coloca assim, que te direciona para um site, do 6º andar e não morreu. Foi a nossa manchete daquela ocasião. Beleza, eu vou mandar um recadinho rapidinho e a gente volta no 3º bloco aqui com o Valcir para contar alguma história bacana e a gente volta já. Padre Walter traz sempre uma mensagem de fé para a sua vida. Eu gostaria de entregar você jovem, principalmente você jovem que está no mundo das drogas, ou você mãe que está pedindo para o seu filho que está usando drogas, para você que está desempregado, para você que está com crise no casamento, para você que está doente, seja qual for a doença, eu quero entregar para Jesus. Meditação da Palavra com Padre Walter, aqui na TV Online. Olá, galera da TV Online, estamos voltando no último bloco, infelizmente aqui com Valcir Machado, fundador do NP Diário, top 5 em notícias do Paraná. Segue lá, viu, gente, npdiario.com. E é uma pessoa muito querida e tem muita coisa boa para contar, não só da história como um ser humano, uma pessoa vitoriosa, um empresário bem-sucedido e o fundador de um jornal sério que se mantém vivo nesse mundo hoje tão concorrido aí de internet. Então é sim motivo para ser reconhecido, tá vivo aí nesse ramo hoje aí, onde que qualquer pessoa tem aí a sua fonte de informação, né? Valcir, quem quer começar agora no jornalismo aí? Que dica você dá para ele aí, que você sente no teu coração? Se você pudesse falar para você mesmo lá atrás. Muitos começam pela vaidade, né, de aparecer e tudo mais, mas a vaidade ela é muito relativa. É relativa, porque não tem, você se expõe e pode cometer uma bobagem, pode fazer, se você quer ser radialista, quando eu digo jornalista não é só jornalista, mas radialista, alguém da área de comunicação, não que seja pela vaidade, né, que muitos fazem.
O pessoal gosta de ver o simples, o normal, né? Não, mas a maioria faz por vaidade, não é nem por dinheiro, acredite nisso. Vaidade. Pessoas faz por vaidade. Pessoas fazem 1001 botox, aplicação e tudo. Não, nesse sentido assim de trabalho às vezes, trabalha no rodeio, por exemplo, no rodeio aqui da região é muito comum, só para aparecer, sabe, às vezes não ganha, valoriza o seu trabalho, sabe, como eu disse assim, o médico ganha, a psicóloga ganha, então o comunicador tem que ganhar, não é uma ajuda, vou te ajudar, a gente não quer ajuda não, a gente quer reconhecimento, e as dicas é que leia, quem lê sabe mais, você tem que ler, tem que gostar de ler, tem que ter paixão pelo fato, né, há algumas profissões, não só jornalista, mas como policial, juiz, pessoas que percebe quando a pessoa, então aprende a perceber quando a pessoa está mentindo. Tem muita informação que chega para o juiz, para o delegado, para o policial, para o médico, para o jornalista, são profissões, né? Eventualmente para o pedagogo, eu falo muito de pedagogo porque essa área de educação é fundamental em todas as vidas, né? Em todas as atividades. Então, tenha paixão pelo que você faz em noticiar. E se você tiver que morrer pobre, morrer doente, morra, mas morra feliz. Seja um bom jornalista, seja um bom relator dos fatos, sabe? Contextualiza. Quanto mais informações vocês têm, mais vocês podem comparar e assim oferecer um produto melhor para o seu leitor, para o seu internauta, para o seu telespectador. Bacana. E uma dica que eu quero, de repente, pedir para você, com relação à oratória, à apresentação. Eu admiro o jeito que você fala, você é um orador, você é um cara que se apresenta bem, tem coerência na importância, ênfase e tal. Dentro de uma proporção de 100% da melhor persuasão na apresentação de uma manchete, de uma informação. Quanto que você acha que oratória é em termos da importância do assunto, em termos de resultado aí de... Você deu a resposta, fez a pergunta e deu a resposta. Você teve premissa, meio e fim. Quer dizer, você é um ótimo, eu estou olhando para os seus olhos, você é um ótimo comunicador porque você já fez a pergunta e você já respondeu. É de verdade, eu não estou fazendo um elogio barato. Você fez a pergunta e respondeu. Você tem que primeiro se preparar, volta lá. Então, para você, não só, eu não me considero bom de oratória, a minha voz é muito feia, eu sei disso, não é muito feia, é mais ou menos feia. E você tem que colocar bom humor, você tem que colocar comprometido. Tudo que a gente for fazer na vida, se você for fazer um bolo, se você for dirigir um carro, se você for ajudar alguém a se levantar, tudo que você for fazer, você faz com comprometimento, com força, com vontade, em qualquer atividade, qualquer ramo. Se você for cabeleireiro, você vai cortar o cabelo, você vai fazer uma tintura, o que quer que você vai fazer na vida, faça com comprometimento, sabe? E respondendo efetivamente a sua pergunta, premissa, meio e fim. Você tem que ter entonação de voz, você tem que ter conhecimento, você tem que pensar antes de responder e, sobretudo, é a principal dica, não seja impulsivo. Na vida, não seja impulsiva, na vida toda. Se você tiver que demorar um pouco para tomar decisões, demora, mas não seja impulsivo. Você faça algo sempre pensado, sempre cerebral. Boa dica. Nesse mundo cheio de emoções, de adrenalina, de pessoal acaba muito estresse, né? O pessoal acaba saindo do ponto. Você, muito obrigado pela sua presença, de verdade. Você é um cara que tem, pelo jeito, 1001 história. Espero te ver aqui novamente. Com certeza, o pessoal que está em casa, esse momento vai ficar eternizado. Agradeço de verdade a parceria por você ter contribuído com essas informações tão importantes aí do Norte Pioneiro e a gente poder ter o prazer de ajudar a informar aqui essas informações que são de extrema importância e seriedade. Por isso que a gente tem você aqui com o nosso parceiro também. Eu que agradeço. Espero que o seu sucesso continue assim, nessa evolução que tá, e você vai ser muito bem-vindo. Quando você precisar da gente, pode contar com a gente aqui. Eu que agradeço, Sérgio, a você, a toda a equipe do Camilo, da Renata, todos vocês. Como eu disse, foi um prazer e é uma honra, né, estar aqui. Vocês continuem esse trabalho, que é um trabalho sério, comprometido e gostoso de fazer, né, que é aquilo que a gente falou, faça com paixão que você vai fazer bem feito. Obrigado a todos. Você, um grande abraço. Obrigado. Deus abençoe. Amém. E a gente espera se a gente se vê em breve aqui novamente para mais histórias. Galera da TV Online, chegou ao fim, infelizmente. Mas assim, você quer assistir a TV Online quando e onde puder? portaldatvonline.com, siga-nos no Instagram, no YouTube. E se você também não tiver, anote nosso WhatsApp, que o Camilo vai colocar aqui embaixo.
que é o WhatsApp da TV Online, e a gente pode se falar em breve. Até mais um programa, gente. Um abraço para vocês e até logo.